Olá, querida! Seja bem-vinda a essa aula para mães de adolescente. Se você caiu aqui nessa página, nessa aula, eu acredito que você também é mãe de adolescente, que tem um filho aí que não está fazendo nada em casa, preguiçoso, só fica no celular, internet, série, o dia inteiro, no faz nada. Se ele fosse um animal, seria o bicho preguiça. Para mães que estão passando por esse desafio, o filho não tem responsabilidade nenhuma, essa aula é para você. Eu tô aqui com uma folha com os pontos da minha aula, porque senão eu me perco. Porque são muitos pontos e às vezes eu começo a falar, você vai ver aqui ao longo da aula. Eu começo a falar igual uma maritaca e eu me perco. Aí eu anoto aqui os meus pontos para a aula ficar bem estruturada. Se você ainda não me conhece, eu sou a Mônica Souza, eu também sou mãe de adolescente. A minha filha hoje, ela tem 19 anos e essa aula aqui, eu vou falar para você um método para você conquistar, para você desenvolver a responsabilidade no seu filho adolescente. Essa aula aqui é para você que é mãe, com filhos de 11, 12, 13, 14, pré-adolescente, mães de adolescentes, 15, 16, 17, 18, e mães de jovens adultos também, 18, 19, 20, e que não tem responsabilidade com nada. Você vai entender aqui um método que você pode aplicar na sua casa e você pode começar a construir, a desenvolver essa responsabilidade no seu filho. Eu não sei se você já me acompanha há muito tempo, eu não sei se é a primeira vez que você está vendo uma aula minha, um vídeo meu. Eu já trabalho na internet já tem muitos anos, eu comecei a trabalhar especificamente em 2017. A minha página do Facebook, se você entrar hoje na minha página, tem depoimentos antigos. Só que esses depoimentos são de mães de bebês, porque eu sou enfermeira de formação e quando eu me formei como enfermeira, eu comecei a fazer consultoria para as mães. Sono, desfraude, sou apaixonada pelo desfraude, rotina. Então a minha página do Facebook, ela tem os depoimentos dessas minhas primeiras mentorias, desses meus primeiros atendimentos. Tem mais de 50 depoimentos lá, depoimentos que eu guardo com muito carinho. E na época, eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com mães de adolescente, eu nunca pensei que eu fosse até mesmo ser capaz de passar algum conhecimento para elas. Eu fui mãe muito jovem, eu fui mãe com 17 anos, tanto que minha filha hoje tem 19 anos, e eu tenho 36 atualmente, nesse exato momento, na gravação desse vídeo. E quando minha filha tinha aí 9 anos, 10 anos, 11 anos, eu passei por muitos desafios com ela. E realmente a adolescência, ela é uma fase muito desafiadora pra gente que é mãe. E especialmente, para algumas mães que, como eu, solteira, vida financeira na época difícil. O pai da minha filha já é falecido, ele faleceu quando ela tinha 5 anos, então era tudo eu. Então, além dos desafios normais da idade, que já é comum dessa fase, ainda tem a nossa vida pessoal, que pode estar aí dificultando ainda mais, que foi o meu caso, né? Ou facilitando. Tiver uma estrutura financeira, uma estrutura familiar, um companheiro que te ajuda com esse processo de educação, não significa que vai ser fácil, mas sim, vai facilitar a sua jornada. Então, eu vivendo os desafios de mãe, com os meus desafios pessoais, eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com mãe de adolescente, embora eu sempre fosse apaixonada pelo universo da maternidade. E como que eu cheguei aqui para dar uma aula para você de como ter a responsabilidade do seu filho adolescente de 11 a 18 anos e também jovens adultos? Como que eu cheguei nesse ponto que eu tô hoje? Eu comecei a fazer consultoria para as mães, desfraude, sono,
E eu sempre fui apaixonada em passar conhecimento, eu sempre estudei muito sobre a maternidade. Paralelo a isso, quando a minha filha começou a ter aí os conflitos, os desafios da adolescência, eu comecei a vivenciar com ela também o aprendizado nessa fase, que foi quando eu comecei a abordar cada conflito de forma diferenciada. Foi quando eu comecei a entender o valor da comunicação, da abordagem. Eu comecei a aplicar com a minha filha, sem perceber que eu estava desenvolvendo um método, que eu estava seguindo um método, que eu estava criando uma estrutura. Eu fazia muitos erros e muitos acertos. Dentro desses acertos, eu comecei a mapear o que funciona. A minha filha com 13, 14, 15, 16, ela sempre teve responsabilidades. E foi natural? Não. Sempre foi algo que eu fiz acontecer com a minha abordagem, com o meu método, fazendo coisas por trás disso. A minha filha com 17 anos, ela começou a trabalhar como jovem aprendiz. Teve um dia que eu cheguei em casa, na época fazendo plantão como enfermeira, cansada, casa desorganizada, algumas coisas para fazer, e lá estava ela. Nessa época ela tinha 16 anos, 17 foi quando ela começou a trabalhar. 16 anos, sentada no sofá, do meu tamanho, também não precisa muito, eu tenho 1,59 m, precisa muito, mas minha filha já é uma moça, no celular, tec, 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 tec. Quando eu olhei aquela cena ali, eu falei, opa, internamente meu alerta ligou. Ela precisava evoluir mais do que ela já tinha, de onde ela já tinha chegado. Me ajudava em casa, tinha as responsabilidades, só que chegou um momento que aquelas responsabilidades de 11, 12, 13, 14 anos não estavam mais sendo compatíveis para uma menina de 16 anos. Afinal, 16, 17 e 18, ela está fazendo a transição para a vida adulta. Se eu não começar a estimular, vai chegar com 18 e 19 anos com uma rotina de 11, 12, 13. Faz um negocinho e perde o tempo todo. Internet, séries, filmes, amigos, ruas, festas. E fica aí um jovem adulto sem direção, sem caminho. E perdem muitos anos para se reajustar. Então, quando eu vi aquela cena, e cada pessoa tem uma história pessoal, né? A minha história pessoal foi, eu engravidei aos 17 anos, parei de estudar, voltei aos estudos com 20 e poucos anos, 21, não lembro direito, agora não sei exatamente, 20, 22 anos, terminei o ensino médio. Quando eu terminei o ensino médio, quando você é mãe, você tem uma motivação a mais, você tem um porquê ir adiante. Então eu comecei a buscar crescer, foi quando eu comecei a fazer minha faculdade, para eu não ter que receber o salário mínimo, para eu poder ir adiante. Então eu fui lá, fiz minha faculdade, fui lá, fiz os meus cursos e eu fui crescendo profissionalmente. Acontece que aos 30 anos eu ainda estava no processo de conquista profissionalmente, de me estabelecer. Por quê? A culpa é da minha mãe? Não. A culpada não é ela. Mas se eu tivesse tido uma orientação, poderia me ajudar e facilitar a minha jornada. Então, como eu sei que essa orientação ela é valiosíssima, a minha mãe não tem muito estudo, empregada doméstica, ela me criou da melhor maneira possível que ela teve acesso. Eu amo minha mãe, tá tudo bem. Não significa que eu não possa ser melhor
Não no nível de competição, mas no nível de melhorar cada vez mais. Assim como eu melhorei a criação da minha filha, assim como minha filha pode melhorar ainda mais a criação dos filhos dela, e assim o mundo pode melhorar cada vez mais. Não em um nível de competição, mas um nível de melhoria. E como eu sou sozinha, batalhadora e tudo mais naquela época, quando eu vi aquela cena eu falei, opa, se eu não orientar, quem é que vai orientar? Então eu comecei a abordagem da transição. Eu entendi que era o momento de decisões, metas, objetivos, o que você quer fazer da vida, botar a candanga para agir e fazer ela entender que não é uma possibilidade ficar no sofá de tec, 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 tec. Então eu comecei esse estímulo. Hoje, aos 19 anos, nesse exato momento que eu gravo esse vídeo, a proposta dela de foco, objetivo, carreira, atualmente ela trabalha, ela está inscrita na faculdade, houve evoluções, ela tem responsabilidade no trabalho, ela é uma garota que sai, se diverte, às vezes vai numa festa, chega em casa às 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, ou a hora que seja para ir trabalhar, ela tá lá, arrumada, vai e faz o compromisso, a responsabilidade. Porque não é uma possibilidade isso não acontecer. A minha filha hoje, ela é o tipo de menina que acorda, tem as responsabilidades em casa, já tá com a responsabilidade da faculdade e tem um trabalho. Não é aquela menina que só trabalha. Porque eu entendo que só trabalho torna você mediano. Atualmente ela trabalha numa loja. Se ela não estudar, como que vai ser? Vai perder 3, 4, 5, 6 anos só ali, sem nenhum outro objetivo, para crescer? Porque o problema não é estar ali. O problema não é ser garçonete, o problema não é ser vendedora, o problema não é ser o básico ali. O problema é permanecer e não ter um objetivo maior. Porque ele é capaz de um objetivo maior. Então, hoje em dia, ela tem uma rotina estruturada e que eu sinto orgulho dessa transição para a vida adulta. Hoje em dia, eu falo com minha filha de igual para igual, como uma adulta. Minha filha não é uma adolescente de 13, 14, 15 anos que tem um trabalhinho. Minha filha está fazendo a transição para a vida adulta. Ela é uma jovem adulta. 19 anos, né? Jovem adulta. E o que eu quero falar para você, o que eu quero que você entenda é que não foi sorte. As pessoas olham minha filha de fora e falam, nossa, como você tem sorte, Mônica. E eu, claro, naquele momento falo, pois é, que bom, agradeço sempre a Deus, ao universo, as boas energias, tenho muita sorte. Mas não é sorte. Sabe por que não é sorte? Porque eu segui etapas para chegar nesse processo. Eu segui um método para chegar nesse momento aonde eu tô. Então, quando minha filha tinha... isso eu falo de agora. Quando minha filha tinha 17 anos, eu já tinha entendido isso em 2019, que a minha abordagem com ela era uma abordagem diferenciada. E que essa abordagem diferenciada não era algo que toda mãe tinha acesso. Não era algo que toda mãe fazia em casa. Eu, como enfermeira, já liderei uma equipe de mais de 30 pessoas. Então, na minha época, com essa equipe especificamente, eu tive que trabalhar sobre comunicação, sobre liderança. Eu tive que conhecer, fiz cursos de liderança, eu precisei estudar, eu li muitos livros, leio até hoje para crescer, desenvolvimento pessoal. E eu fui percebendo que uma abordagem profissional diferenciada faz você ser um bom líder, ao invés de você ser chefe. Liderar não é você ser chefe. E quando eu comecei a colocar essa abordagem direcionada na maternidade, que também não é igual a você ser uma líder profissional. Mas quando eu adaptei essa linguagem
para a maternidade, porque é uma adaptação que você faz, eu fiz assim, ó, uau! Porque tem problema? Claro que tem. Minha filha é adolescente, agora fazendo a passagem para a vida adulta, uma jovem adulta, mas tem desafios, tem problemas? Sim! Minha filha não é perfeita, não. Eu não sou perfeita, não. A diferença é a forma como a gente vai lidar com os problemas, é a forma como a gente vai lidar com os desafios. É aí que tá a diferença. Então, quando eu percebi que eu tinha algo, eu falei, calma aí. Eu amo desfraude, amo rotina, amo ensinar as mães nessa primeira infância. Só que isso aqui, eu preciso passar isso aqui para as outras mães. Então, eu comecei em 2019 a passar o meu conhecimento de abordagem para outras mães e eu tive depoimentos incríveis. Um pouco numa estrutura de grupo de WhatsApp, uma estrutura um pouco iniciante, e eu guardo com muito carinho para eu poder perceber o valor do meu trabalho com as mães. Eu vou deixar aqui os depoimentos para você. Mônica, tudo bom? Eu me chamo Maristela, moro em Curitiba, Paraná. Tenho 2 filhos, um menino de 13 e uma menina de 9 anos. Eu sempre tive muita dificuldade de lidar com eles. Até então te conhecer pelo Facebook e participar do seu grupo e conhecer o seu método. Mônica, eu quero te agradecer por tudo, pelo ensinamento que você nos dá. E quero dizer que eu indico você para as mães. Obrigada, Mônica. Beijos. Assim como esses depoimentos, atualmente na minha página, eu recebo todos os dias mensagens das mães, comentários, perguntas, faço lá os stories, interajo com as mães. E todas as vezes que eu paro para conversar com alguma mãe, especificamente, que o filho não faz nada em casa, não tem nenhuma responsabilidade, só fica no celular, às vezes jovem ainda, seus 12, 13, 14, 15, às vezes já um adulto, 18, 19, 20, 21. Às vezes a mãe trabalha fora e o filho não ajuda em nada. Às vezes tem condições para se desenvolver profissionalmente, fazer uma faculdade, fazer um curso especializado em alguma área, mas não dá valor ao que tem. E eu paro para conversar com essas mães. Elas não sabem um método, elas não têm um método, elas não têm uma metodologia para fazer com que seja possível desenvolver a responsabilidade nos filhos. Então, diante dessa situação, eu preciso passar isso para você. Você que é mãe de adolescente, você que está vivendo aí esse desafio da responsabilidade, do comprometimento e não sabe como fazer, eu vou explicar para você como que eu faço, como que eu aplico esse método para você poder entender. Eu batizei esse método como método MN1000, que é onde eu trabalho 3 fases. Deixa eu explicar para você. Deixa eu pegar aqui minhas anotações para eu lembrar. Esse método é onde você aprende como que você vai ter a responsabilidade do seu filho. Como é que você faz? Eu acredito que você precisa ter 3 fases. Você precisa trabalhar em 3 fases. E às vezes você precisa voltar nessas fases, porque você não trabalha uma vez só. Você está falando de pessoas. Então não é uma vez só que você faz uma vez. E sempre que necessário, você volta a essas fases para você estar ajustando. O método que eu trabalho no MN1000, a fase 1,
é onde eu trabalho a conexão e intimidade com os filhos. Como assim, Mônica? Quando a gente fala de desenvolver responsabilidade nos filhos, a gente está falando de estimular e de orientar. Orientar a nível de falar, conversar, passar conhecimento. E nada adianta de você fazer, falar, acontecer, se o seu filho não está apto a ouvir o que você tem a dizer. Entra aqui e sai aqui. É aquele jovem que vira o olho pra você de novo, ai que saco, eles vão assim, ai de novo, ai mãe, não sei o que. Porque não tem conexão. Quando eu comecei a trabalhar a conexão com a minha filha, conexão, intimidade, essa proximidade, carinho, intimidade mesmo, conexão mesmo. Eu olhei e falei, opa, o que eu estou fazendo? Você traz o seu filho para perto de você. Então, como que eu vou me fazer ser ouvida se o meu filho está distante de mim? Se eu não tenho intimidade para conversar com ele? Eu preciso trabalhar isso dentro do meu relacionamento com o meu filho. E essa é a fase 1. Sabe aquele distanciamento que tem com o filho? O filho fica no quarto direto. O filho não tem prazer para sentar numa mesa para conversar com a mãe. O filho não compartilha os desafios com a mãe. Tá distante. Como que eu vou chegar na orientação certa ali se tá distante? É como se ele estivesse do outro lado ali de uma avenida muito longe e eu ficasse gritando com ele: filho, você precisa fazer isso. Ele não vai te escutar, ele tá longe. Agora, se o seu filho está perto de você, do seu lado, prestando atenção no que você fala assim: filho, a direção é essa aqui, ó. E ele fala: então tá. Mas isso só é possível tendo a conexão e intimidade. Então essa é a primeira fase que você precisa trabalhar com o seu filho. Essa é a primeira fase do meu método. A segunda fase é autoridade como mãe e respeito dos filhos. Porque às vezes você tem intimidade ali, é próxima. Algumas mães confundem até ser amiga do filho e acaba perdendo a autoridade como mãe. Ser amiga do filho e da filha é um problema? Não. Se você estiver usando a conexão de intimidade e não se você estiver se igualando a uma amiguinha. A amiguinha não dá regras, a amiguinha não se posiciona, a amiguinha permite coisas, não impõe limites. Então você não é a amiga. Você é uma mãe que tem conexão, carinho, intimidade. Então você não pode confundir. E quando você não confunde, você começa também a perceber que você precisa ter a sua autoridade como mãe. O que é ter autoridade como mãe? O que é ser uma autoridade? Você ser uma autoridade dentro de um assunto é a pessoa ter a percepção sobre isso. Não é você que impõe, você conquista. Então, por exemplo, um médico, quando você vai ao médico, ele fala: usa esse remédio, faça esse exame, faça esse tratamento. Você vai debater com ele? Não, porque você acredita que ele é capaz de orientar você. Você tem essa percepção dele. Ele estudou tantos anos, tem referência de tantos casos. Então você acredita no que ele fala. Você respeita o que ele te diz. Respeitar é apreciar o que ele fala. É ter estima pela sabedoria. Doutor, o que eu faço nessa situação? E você escuta. Porque você o vê como uma autoridade.
E a autoridade de mãe é quando você conquista essa posição mediante ao seu filho. E essa posição não é uma posição de você ser maior, de você ser superior a ele. Não. Essa posição pode estar aqui, ó, filho e mãe. Mas ele compreender o papel que você exerce na sua família. Qual é o papel? O cuidado que você tem com a sua família, o que você faz para proteger, para alimentar. Quantas horas por dia você trabalha? Quanto que você teve que estudar para conquistar o que você tem? O quanto você trabalha, eu não sei qual é a sua realidade, para você sustentar os seus filhos. Então, não significa que você é superior ao seu filho. Significa que você exerce um papel de cuidado, de carinho, de proteção, de amor, de abdicar de si e muitas vezes para a família. E que isso precisa ser reconhecido. É o papel que você tem de ensinar ao máximo o seu filho para que ele possa ter sucesso na vida, ser uma pessoa do bem. Então você tem a obrigação de ensinar e educar, porque você o ama. E como que ele vai ter essa percepção de você? Mediante a sua abordagem nos desafios. Mediante o que você faz, você vai conquistar a sua autoridade como mãe. Então, quem não conquista, às vezes a pessoa confunde o filho ter medo e o filho ter respeito. Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode avaliar. Por que seu filho não grita com você? Por que seu filho não xinga você? Porque ele pensa que se ele xingar você, se ele gritar com você, ele vai apanhar, vai levar um tapão na boca que nunca mais vai ter dente, aquela coisa toda. Tem medo da sua reação. Isso é medo. Ou, por que ele não grita com você? Por que ele não xinga você? Porque é inadmissível fazer isso com uma pessoa que tanto cuida de mim. Que isso? Ela é a minha mãe, é autoridade. Não posso fazer isso com ela, está errado. Eu preciso respeitar essa pessoa aqui. Ela merece o meu respeito. Eu tô arrepiada. Porque quando o seu filho tiver essa percepção sua de que ele não grita, isso é um exemplo, né? Porque ele cuida e ele entende que ele tem que se acalmar para poder resolver as coisas de forma respeitosa. Por mais que ele não concorde com A, com B, por mais que ele fale o que ele pense, ele tem que cuidar de você como tal. Isso é ter autoridade como mãe. É isso que eu prezo na minha casa. Esse é o método que eu uso. Minha filha hoje está um pouquinho maior do que eu. E jamais ela não vai gritar comigo porque ela tem medo de mim. Aqui em casa, eu já utilizei violência? Já? Eu não sabia que existia outra forma de lidar. 9, 10, 11, 12. Com 12, quando ela ficou do meu tamanho, e teve uma vez que eu gritei, bati, não faz mais isso, nunca mais. E ela fez de novo. E eu percebi, opa, o que eu fiz de errado? Ela não me obedeceu, ela não me respeitou. Aí eu comecei a cair na real. Ela não tem respeito por mim. Ela tinha medo do chinelo, da gritaria. E que agora cresceu, me lasquei. Então eu comecei a ir nessa fase, trabalhar minha comunicação, minha abordagem e conquistar a autoridade como mãe. Então eu quero ter autoridade como mãe. Eu não quero ter que ser eu não quero ter que usar a agressividade como uma ferramenta acreditando que funciona. Porque ela funciona por tempo limitado, não a longo prazo. Porque isso que você está construindo é
é sobre o caráter do seu filho, sobre você, sobre como ele vai cuidar de você na sua velhice, na sua terceira idade. É sobre como ele vai ensinar os filhos dele. É sobre como ele vai... a percepção que você começa a ensinar ele a ter sobre respeito, sobre família, ele leva para a vida. E não tem dinheiro no mundo que pague esses valores que você ensina para o seu filho, que você passa para o seu filho. Então essa é a fase 2 do meu método. Trabalhar e desenvolver autoridade como mãe. Tirar qualquer tipo de medo, castigo, punição e bananada. E começar a trabalhar a abordagem diferenciada do erro. Quando ele erra, o que você faz, como que você gera a solução daquele erro, como que vocês crescem junto, como que você chega para ele e faz ele crescer, tem um aprendizado verdadeiro. Como que essa sua abordagem faz ele admirar você, a ponto de a sua palavra ter um peso para ele. Mas não de uma forma negativa, porque os filhos eles não têm que eles não têm que crescer dependendo da opinião do outro, nem da sua mãe, ele tem que depender, né? Mas como nós temos a sabedoria em alguns pontos, é importante que a nossa palavra tenha um peso para que eles possam pensar sobre isso, para que eles possam aceitar a nossa orientação, para que eles possam ter a oportunidade de errar menos, cortar caminho. Eles vão errar? Vão errar muito, assim como a gente também. Mas a gente pode facilitar a jornada dos nossos filhos. Tanto facilitar a jornada dos nossos filhos, como também trazer essa plenitude pra gente, porque quando a gente consegue orientar o nosso filho e ver que o nosso filho está no caminho certo, essa é uma das sensações que eu experimento de plenitude na maternidade enquanto mãe. De saber que meu filho está no caminho certo e de saber que eu contribuo para isso. Então quem vem de fora fala, que sorte você tem, sua filha, menina bonita, sua filha, tchuru tchuru. Vou colocar uma foto da minha filha aqui pra você ver. Ela é igual uma índia, ó. Ela é igual uma índia, mas parece comigo. E as pessoas acham que isso é natural, é sorte. E pode ser que em algum momento seja sorte natural, pode ser sim, né? Cada um tem um desafio. Um tem um desafio com os filhos, outros filhos, nossa, meu Deus, que sorte mesmo. Mas a minha não é não. A minha é muito método que eu sigo ali, é muita fase 1. Conexão, intimidade. Quando eu vejo que eu tô distante, eu opa. Que foi quando eu falei. Às vezes você tem que revisitar cada fase. Porque você não constrói uma vez e fica construído para sempre. Você às vezes constrói intimidade e conexão, constrói autoridade como mãe, respeito, e você às vezes começa a se desfocar por algum motivo da vida, trabalho, carreira, outros desafios pessoais, você se distancia do seu filho, você percebe que está distante. Aí o que você faz? Reconecta de novo, volta. É igual por algum momento você pode perder o respeito pelo seu filho. O seu filho perdeu o respeito por você porque você erra em algumas coisas. Aí você fala, opa, tá errado aqui. Isso tá errado. Aí você volta e corrige coisas para você poder consertar e fazer a melhoria contínua. Então eu faço isso direto com ela. São 3 fases. Fase 1, fase 2,
fase 1, conexão e intimidade, fase 2, autoridade como mãe e fase 3. A fase 3 que eu trabalho no meu método, a fase 3 que você precisa trabalhar dentro desses pilares é a sua comunicação, a comunicação materna. Por quê? Não é o que você fala. Uma das frases que eu mais escuto é: eu falo, falo, falo e o meu filho não escuta. Falar não adianta. Essa é a frase que eu mais escuto. A questão é que não é o que você fala, é como você fala. É a sua habilidade de alcançar a comunicação. Uma comunicação que conecta com o jovem. Uma comunicação realmente eficiente. Então, essa fase aqui é onde você precisa trabalhar a estrutura de uma conversa. Você precisa entender o que tem por trás dessa conversa, para que você possa trabalhar cada desafio com um diálogo certo. Eu explico isso num método, num módulo que tem no meu curso. Para cada desafio, o diálogo que funciona, e você consegue entender ele quebradinho, a estrutura ali de cada desafio dentro daquela conversa. Por que vai fazer sentido? Você vai falar assim, 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 assim. Porque isso é isso, isso é isso, isso é isso. Aí você, entendi. E você vai lá e aplica e você vê resultado. E as pessoas que não têm noção que a conversa, o diálogo tem que ter uma estrutura, elas simplesmente falam, elas não se comunicam. Então, esse é o método que eu uso aqui na minha casa, esse é o método que você precisa usar na sua casa para você poder ter a responsabilidade no seu filho. E por quê? Porque isso é como que você se sente realizada em saber como orientar, em ser escutada como mãe, em ter o seu filho se desenvolvendo, fazendo a transição gradativa para a vida adulta. É você sentir que está no caminho certo, é você se sentir uma boa mãe, é você saber o que fazer e por que você está fazendo isso. Quando a gente fala de abandonar as violências, punições, castigos, por quê? Porque existem etapas para você trabalhar, existe um processo para você desenvolver, então você tem um motivo do que, por que fazer aquilo. Quando você precisa implementar as regras para o seu filho, você às vezes é uma mãe que nunca usou agressividade, nunca usou punição, e você tem aí paciência, mas você permite tudo. Você não coloca limites, você não consegue, aí é fase 2, é a autoridade como mãe que não desenvolve. Você não consegue impor limite, limite a gente impõe, a gente se posiciona, a gente não impõe autoridade a gente conquista, mas a gente precisa saber se impor em algumas situações, e às vezes você não consegue fazer isso. Então, quando você começa a perceber que existem vários pontos que você precisa trabalhar para que faça sentido a sua orientação, você fala, nossa, tô errando em vários pontos. Faz sentido o que eu tô falando aqui nessa aula? Faz sentido esse método que eu uso? O que eu uso aqui em casa é onde você pode aplicar na sua casa. Você pode aprender sozinha também, e você pode também agora ter a oportunidade de aprender comigo. Você pode cortar caminho, você pode pegar toda essa minha experiência, esse meu método, que eu demorei anos para conquistar, para construir, sem saber que estava construindo, e você pode cortar caminho. Como? Preste atenção. Você que é mãe de adolescente, para quem é o método Mamãe Nota 1000? Mães com filhos de 11 a 17 anos, o filho não tem responsabilidade nenhuma, não sabe como colocar as regras, não sabe como desenvolver uma rotina que estimule as responsabilidades. Esse método é para você. É para mães com filhos jovens, adultos, 18, 19,
20 anos, que ainda não fizeram a transição para a vida adulta. Mônica, meu filho parou de estudar, meu filho já terminou o estudo, agora não quer trabalhar e não quer estudar, e eu não sei como é que eu faço para orientar. Já falei, não adianta. Esse método é para você, tá? E como que eu posso ajudar você? Nesse momento, se você está vendo esse vídeo, as inscrições para a comunidade Mamãe Nota Mil, elas estão abertas. E como que funciona a comunidade? A comunidade você vai ter acesso ao método, que é todo o meu conteúdo do curso. Você vai falar diretamente comigo para eu poder acompanhar você. A gente vai conversar numa área de membros fechada. E essa comunidade é uma assinatura mensal, 30 dias. Você pode ficar 30 dias e cancelar quando quiser. Pode ir renovando, ou você pode ficar 30 dias, ter acesso a todo o conteúdo, tirar todas as suas dúvidas comigo. A gente conversa diariamente nessa área de membros fechada e depois cancelar se você quiser. Não tem que ficar lá não. É para você poder ter acesso. Você também ganha de bônus. Quem vier participar agora da comunidade, essa comunidade eu estou agora lançando. Eu estou testando essa forma desse atendimento mais personalizado. Então, por esse motivo, eu não sei quantas pessoas eu vou colocar nessa comunidade, porque eu preciso estar realmente acompanhando você, tirando todas as suas dúvidas. Então, eu não sei quando que vai fechar as inscrições, posso fechar amanhã. Você pode vir aqui no meu Instagram amanhã e falar, ih, não tem mais o link. Fechou, fechou. Porque eu preciso acompanhar. Então, não sei quantas pessoas eu vou colocar. Eu estou fazendo um teste dentro desse formato de atendimento. Porque é diferente. O método MN1000 é um curso que eu tenho, que é seu. Você compra o acesso e ele é seu. Eu não tenho que acompanhar você. Então, eu posso ter muito mais pessoas tendo acesso ao curso. Mas a comunidade, que é o que eu estou convidando você para participar, é onde eu vou acompanhar você. Você quer aprender e ter o meu acompanhamento, é onde você vai participar da comunidade para falar comigo diariamente. E tem mais, bônus. Quem entrar agora nesse lançamento da comunidade, nesse formato novo de atendimento, porque eu quero ficar mais próxima de vocês e por um motivo, eu estou caçando novos depoimentos. Estou testando todo esse conteúdo aqui. Então, eu preciso estar próxima de você para saber se você realmente entendeu, porque eu estou caçando novos depoimentos. E por esse motivo, eu estou dando um bônus esse aqui é muito especial para as primeiras 20 mães que vierem inaugurar a minha comunidade. Eu estou dando um grupo VIP no WhatsApp. O grupo VIP no WhatsApp, atualmente, o valor dele para você participar é de R$300 por mês. Você vai ganhar de bônus durante a sua permanência na comunidade. E esse grupo de WhatsApp, a gente vai se falar em áudio, a gente vai compartilhar experiência, você vai estar dentro de um grupo de outras mães com os mesmos desafios, com as mesmas metas, os mesmos objetivos, porque uma coisa é você estar sozinha na sua casa. Uma coisa é você ler um livro, refletir, você ver um curso, estar sozinha. Outra coisa é você fazer parte de um grupo de pessoas que estão no mesmo propósito. Isso aí é um clássico. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se você está sozinha, é muito mais difícil. Se você faz parte de um grupo, uma dá força para a outra, uma compartilha com a outra. Então, esse grupo de WhatsApp aqui realmente é um presente para quem vai estar aqui inaugurando comigo essa comunidade. Além do WhatsApp, que serão apenas para as 20 primeiras pessoas, então você pode aqui clicar, fazer a sua inscrição para a comunidade e quando você entrar não ter mais vaga para o grupo de WhatsApp. Eu não posso te prometer isso, porque no grupo eu não vou colocar muitas pessoas para poder não flodar ele.
Eu quero somente 20, até 20. Combinado? Se você entrou e não tem mais vaga no grupo de WhatsApp, não tem problema. Você vai falar comigo diariamente? Vai. Aonde? Na área de membros. Aonde você vai ter acesso às aulas, você coloca lá o seu comentário e diariamente eu respondo você. Não se preocupa porque você não vai ficar sem suporte. Mas você não vai fazer parte do grupo se você não for espertinha, né? Se você não correr e clicar e falar, opa. Oportunidade a gente aproveita. Oportunidade a gente não deixa passar. Se você gostaria de aprender um método, se você quer ter o conhecimento, trabalhar as 3 fases, se você quer ter o meu acompanhamento, se você quer fazer parte do grupo, essa é a oportunidade. Clica aqui e vem. Bônus 2. A gente vai ter aula online toda semana, ao vivo, numa sala de virtual. Os filhos não fizeram aula online? A aula online que eles fizeram é chata. A nossa não, a nossa é legal. A gente vai se encontrar. Você pode acessar pelo celular, pelo computador, aula ao vivo, vamos conversar. Porque você pode escrever para mim, você pode não entender. E eu quero que você entenda perfeitamente cada etapa desse processo, cada etapa dessa fase. Então, por isso que eu coloquei esse bônus, para a gente poder ter encontros toda semana, uma vez por semana. O horário está agendado na sua área de membros, você vai ver lá o calendário das aulas para você participar. Não tem replay, senão é para quem está ao vivo ali. Se não puder participar em uma semana, não tem problema. Na próxima você se organiza durante o período que você estiver na comunidade, tá? E vai ter também lives exclusivas para as membros da comunidade. Então tem um grupo de WhatsApp para as 20 primeiras, tem o nosso encontro toda semana ao vivo e tem também as lives especiais para você poder ter um conteúdo exclusivo para as participantes da comunidade, tá bom? Mônica, qual é o investimento que eu faço para participar da comunidade? Preste atenção. Se você está vendo essa aula até o final, se você gostaria de ter o meu acompanhamento, ter acesso ao meu método, isso é uma oportunidade para você, tá? Isso que você faz é um investimento. Quanto que você acha que vale você investir na educação do seu filho? O que custa para ele ter responsabilidade a longo prazo? O que custa? Qual o valor de investimento que você faria para o seu filho tá encaminhado, estudar, trabalhar, ser um adulto responsável, com valores? Se a gente for colocar no papel quanto que isso vale pra gente, o que eu carrego disso hoje na minha vida, não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague esse resultado. Você vê seu filho formado, tendo condições de se sustentar, tendo uma vida estável profissionalmente, seu filho sabendo fazer escolhas, diversão, festa, amigos, sim, eles vão sair, vão curtir, sim, é saudável, mas também ter ali o foco nas responsabilidades, nas metas. Quando a gente quer um objetivo ali crescer, quando a gente faz uma faculdade para a gente poder ter uma profissão, a gente paga na faculdade R$1.000, R$2.000, R$3.000 por mês. A gente ainda às vezes paga mais dependendo do curso. A gente chega a pagar R$100.000 para educação. Porque investir em educação é caro. Porque isso é o que muda a vida da pessoa. É o conhecimento. Então essa comunidade que vai ter acesso, essa oportunidade, a comunidade é uma oportunidade de conhecimento. Então isso é um investimento, isso não é um gasto. Gastar é com algo que você não tem retorno. E qual o retorno que você vai ter de saber orientar o seu filho, saber colocar regras, ter o respeito, a responsabilidade, ensinar ele a fazer a transição da adolescência para a vida adulta. Financeiramente, se eu fosse cobrar para você o quanto que isso vale, eu nem saberia o número disso.
E para essa comunidade, como eu estou lançando agora, eu estou fazendo algo muito especial, pensando na realidade de muitas mães, pensando em algo que você possa fazer sem pedir permissão. Só venha ter acesso ao conhecimento. O investimento é de R$ 97,00 por mês. Você pode ficar 30 dias, ter acesso a todo o conhecimento e cancelar, não tem problema nenhum. Ou você pode ir renovando, é uma assinatura mensal, à medida que eu tenho as vagas para você permanecer. E à medida que você queira ainda aprender mais, tirar mais dúvida, ter ainda o meu acompanhamento, é livre, até quando eu tiver essa disponibilidade para atender na comunidade. R$ 97,00 por mês. Clica aqui e faz a sua inscrição. Tá vendo o vídeo agora? Clica agora, vem. Ficou com qualquer dúvida? Mônica, mas e isso? Vai agora no meu Instagram, no meu Facebook, me manda uma mensagem, eu ou alguém do meu time vai responder você. Não fica com essa dúvida, me dá esse feedback. Porque esse valor de investimento, eu não sei até quando vai ficar esse valor e eu não sei até quando eu vou ter vaga. Posso ter vaga daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, posso fechar amanhã. Então tá vendo esse vídeo? Fez sentido o que eu falei pra você aqui? Vem participar, tá? Clica aqui e vem comigo. Garantia. Entrou na comunidade, teve acesso na comunidade ao conteúdo, viu as primeiras aulas, falou, nossa, que conteúdo horrível, não gostei, gastei meu dinheiro, era melhor ter comprado uma pizza. Clica no botão que você recebe o seu login, sua senha no seu e-mail, pede devolução. Tem 7 dias para devolver seu investimento, então vem sem medo. Aqui é realmente para quem quer, acessa, gostou, vem que eu vou te ensinar aqui essa jornada Mamãe Nota 1000. Você vai ter acesso ao método MN1000, participando da comunidade comigo para ter o meu acompanhamento, tá? É isso. Clica, vem fazer parte, ou fecha e rola aí outras informações no seu Instagram, no seu Facebook, vida que segue. E é isso aí. Quero agradecer para você que viu essa aula. Se por algum motivo você gostaria de participar, mas não tem como, me manda mensagem no Instagram sobre o feedback dessa aula, sobre o que te gerou de insight, de aprendizado. Se por acaso você gostaria de participar e vai se organizar, ainda não pode, por mais que seja um valor acessível, mas na sua realidade não pode, tá tudo bem, em algum momento a gente também pode estar passando por isso. Me acompanha no Instagram, perguntas e respostas, manda as perguntas lá, que eu tô sempre respondendo, que é um prazer passar conhecimento para vocês, que é por isso que eu faço lá lives, conteúdo, para quem realmente às vezes não pode participar, mas de alguma forma eu poder ajudar você, tá? Quero agradecer. E para quem vai aproveitar esta oportunidade, clica aqui e vem comigo. Beijos!